Imagine só, você constrói uma vida do zero, conquista respeito na sua área e de repente, tudo desaba com uma mensagem no celular. Foi exatamente o que aconteceu comigo, Jennifer Reis, aos 35 anos, quando meu telefone vibrou com um recado da minha mãe que me deixou paralisada. Não ligue. Não apareça. Acabou. Sem lágrimas, sem drama, apenas 2 palavras secas em resposta, entendido. Assim, anos de dedicação viraram pó. Todas as vezes que salvei as contas do hospital dela, que tirei meu irmão de enrascadas financeiras, que segurei as pontas do restaurante da família, apagadas com um toque na tela. Sempre fui a ovelha negra, a filha que escolheu cores e formas em vez de planilhas e receitas. A que eles ignoravam em silêncio, como se minha existência fosse um detalhe incômodo. Aquela mensagem foi o ponto final que eu precisava. Não correria mais atrás de quem nunca me viu. À meia-noite meu celular explodiu. Chamadas perdidas, mensagens desesperadas, recados de voz aflitos. O nome da minha mãe pipocava na tela mais do que o de qualquer outro, até mais que o do meu pai ou dos meus irmãos. O pânico tinha batido. Eles finalmente perceberam que a rede de segurança que sempre os amparou havia sumido. O que veio depois? Uma revelação que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre família. Fique até o fim, porque essa história vai te surpreender. E se você já se sentiu excluído pelos seus, deixe seu like, conte sua experiência nos comentários e se inscreva para não perder o próximo capítulo. Crescer em Tulsa era como viver dentro de um cartão postal do sonho americano. Meu pai, um self-made man, transformou um simples dinheiro em um pequeno império gastronômico. Minha mãe, ex-gerente de banco, abandonou a carreira para ser sua sombra, equilibrando a casa e amaciando seu gênio explosivo nos dias ruins. Meu irmão mais novo, Brandon, 4 anos minha júnior, era o herdeiro designado, o filho dourado que um dia comandaria tudo. Já eu, Jennifer Reis, a diferente. Enquanto eles viam números e cardápios, eu enxergava paletas de cores, tecidos e a magia da luz filtrando por uma janela. Desde cedo, meu pai deixou claro: os restaurantes são o nosso legado, Jennifer. Você vai aprender o negócio. Mas a ideia de passar dias entre fogões e planilhas me sufocava. O que me movia era criar ambientes que inspirassem, que fizessem as pessoas suspirarem ao entrar. Ainda adolescente, meus cadernos viraram esboços de plantas baixas em vez de exercícios de matemática. Quando finalmente confessei que queria estudar design de interiores, a reação do meu pai foi uma facada disfarçada de risada. Isso é hobby, não profissão, cuspiu, como se minhas aspirações fossem um capricho infantil. Minha mãe, calada, desviou o olhar para a janela, endossando o veredicto sem dizer uma palavra. Aos 17, enviei minha inscrição para uma das melhores escolas de arte de Chicago, agarrada à esperança de que meu sonho pudesse voar. O dia da carta de aceitação foi o mais feliz da minha vida, até meu pai sentenciar: se não é para os restaurantes, você está por sua conta. Nenhum centavo para a faculdade, nenhum apoio, apenas uma porta batendo na minha cara. Minha mãe assentiu tímida, como se sua voz não existisse. Brandon, com seus 13 anos e um sorriso de superioridade, parecia saborear minha derrota. Naquele instante entendi, eu era a decepção, o erro de percurso. Ele, o príncipe intocável. Sobrevivi com 2 empregos, garçom de dia, professora particular à noite, enquanto as bolsas não cobriam tudo. Noites em claro, pés doendo, dívidas se acumulando. Meu pai nunca perguntou como eu estava. Minha mãe, quando ousava dizer: tenho orgulho de você, logo se distraía com os feitos de Brandon, seus meio-esforços nos restaurantes, suas falhas sempre perdoadas. Uma vez, ele esqueceu de trancar o estabelecimento e ladrões levaram equipamentos e dinheiro. Está aprendendo, justificou meu pai, enquanto na mesma noite me criticava por perder um jantar em família para terminar um projeto. Era assim, seus erros, desculpas prontas, minhas conquistas silenciadas. Tentei manter vivo algum vínculo. Ligações nos fins de semana, fotos dos meus croquis, mas ela sempre estava distante, como se suas palavras fossem para outra pessoa. Brandon tem ajudado no restaurante, dizia, como se isso o tornasse um herói. Eu queria gritar, e eu? O que sou para vocês? Engolia o orgulho, convencendo-me de que um dia eles enxergariam meu valor. Até que, formada, voltei a Tulsa e construí uma carreira sólida, hotéis boutique, residências de luxo, espaços que contavam histórias. Mesmo assim, nos encontros de família, a pergunta era sempre a mesma: quando vai entrar para o negócio? Como se meu sucesso fosse uma fase passageira. Brandon ria dos meus rabiscos, e minha mãe sorria, cúmplice, sem nunca me defender. O favoritismo deles era um muro de vidro, eu batia, mas ninguém ouvia. Hoje vejo aqueles anos como prelúdio do que viria.
Gastei energia demais tentando ganhar um lugar à mesa deles, provando que merecia seu orgulho. Até perceber a verdade cruel: Brandon era o eleito. Eu, apenas a reserva que eles torciam para nunca precisar usar. De volta a Tulsa após a faculdade, mergulhei de cabeça no design. Chicago tinha me ensinado que um espaço não é só 4 paredes, é emoção, é memória. Comecei pequeno, cafés do bairro, diners antigos que ganhavam nova vida com meu toque. Aos 27, veio a virada. Uma rede de hotéis boutique me contratou para repaginar seus lobbies em Oklahoma. Linhas limpas, texturas aconchegantes, um charme discreto. E de repente, meu nome começou a circular. Restaurantes sofisticados e donos de mansões passaram a me procurar. Aos 30, fechava contratos de 6 dígitos e era referência em design moderno na região. Mas enquanto minha carreira decolava, em casa a realidade era outra. Há 5 anos, a saúde da minha mãe piorou. Os médicos não tiveram meias palavras. Tratamento longo, caro e doloroso. O restaurante do meu pai já engasgava com as contas, e o plano de saúde cobria migalhas. Não pensei 2 vezes. Transferi o dinheiro para cobrir despesas médicas, especialistas, remédios. A gente te paga, disse meu pai, seco ao telefone. Mas eu sabia que aquelas palavras eram tão vazias quanto o carinho que eles sempre me negaram. Up to their standards. Não importava quantos prêmios eu ganhasse, quantos projetos inovadores eu assinasse, para eles, eu sempre seria a filha que deveria estar ali, servindo mesas no restaurante da família, não a profissional que construía impérios com suas próprias mãos. A dor não era só pela rejeição, era pela certeza de que, aos seus olhos, meu valor se media em cheques depositados e crises resolvidas, nunca em sonhos realizados. Aquela noite, sentada à mesa da minha cozinha, impecável, projetada por mim mesma, olhei para as paredes que havia decorado com tanto cuidado e me perguntei: até quando? Até quando eu financiaria a felicidade deles em troca de migalhas de atenção? Até quando deixaria que meu sucesso fosse reduzido a um hobby caro, ou um capricho de menina mimada? A resposta veio como um soco no estômago: nunca mais. Não daria mais um centavo. Não suplicaria mais por um olhar de orgulho. Não me dobraria mais para ser a salvadora de uma família que nem sequer reconhecia minha existência fora do extrato bancário. No dia seguinte, congelei todas as transferências automáticas para o restaurante. Bloqueei os cartões que eles usavam em emergências. E, pela primeira vez em anos, respirei sem o peso de ser a tábua de salvação de alguém. Claro, as ligações começaram. Primeiro, o tom era de surpresa. Jennifer, o pagamento da carne não passou. O que aconteceu? Depois, de irritação. Você esqueceu de repassar o dinheiro do aluguel, filha. E finalmente de acusação. Sempre soubemos que você era egoísta. Riram-se do meu teatro de independência, como Brandon chamou. Mas eu já não ouvia mais com o coração apertado. Ouvia com uma clareza gelada. Eles nunca me viram. Só viram o que eu podia dar. Então fiz o que deveria ter feito há anos. Investi em mim. O dinheiro que iria para mais um equipamento de cozinha obsoleto, ou para cobrir outra dívida de Brandon, virou o capital inicial da Green Haven Designs, minha empresa de arquitetura sustentável. Contratei uma equipe. Fechei contratos com hotéis em Austin e Oklahoma City. E quando o primeiro projeto ganhou um prêmio regional, não liguei para contar. Não precisava. Minhas paredes já estavam cheias de certificados que eles nunca perguntariam para ver. 1 ano depois, cruzamos na rua. Eu, saindo de uma reunião com investidores. Eles, entrando no banco para resolver mais um problema. Meu pai me viu, parou, como se esperasse que eu corresse para abraçá-lo. Mas eu só acenei, distante, com um sorriso educado. Jennifer, você está diferente, ele disse, como se fosse um insulto. Estou bem, respondi. Finalmente. E segui em frente sem olhar para trás. Porque algumas famílias não merecem nosso sacrifício. Merecem sim, aprender a viver sem o oxigênio que só nós fornecíamos. E nós? Merecemos, enfim, respirar. A lealdade do meu pai sempre foi um contrato assinado em nome de Brandon. Nada do que eu conquistasse, nem os diplomas, nem os negócios que levantei do zero, seria suficiente para rasgar aquele papel. E minha mãe? Sua cumplicidade silenciosa era uma faca sem som, cortando mais fundo que qualquer gritaria. Até Tara, que por um segundo pareceu enxergar valor no que eu propunha, se curvou à maré familiar quando a correnteza apertou. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento, o plano de negócios aberto sobre a mesa me encarava como um espelho. Páginas e páginas de ambição, de noites em claro, de sonhos costurados com fio de determinação. Eu havia dado àquela ideia a mesma devoração com que, por anos, alimentara minha família. E as duas me deixaram com as mãos vazias. Não era o dinheiro que doía.
Era o veredicto implacável por trás da rejeição. Você não é digna de confiança. Não porque eu tivesse falhado, mas porque, para eles, eu simplesmente não era ele. E essa verdade ardia como ácido nas veias. Não sabia ainda, mas aquela reunião frustrada foi o primeiro fio a se romper. Algumas semanas depois de mais um jantar familiar onde o ar pesava como chumbo, ouvi o que nunca deveria ter chegado aos meus ouvidos. Os pratos já haviam sido levados. Eu me levantei para pegar minha jaqueta no cabide da cozinha quando percebi Tara junto à pia, torcendo um pano de prato entre os dedos, o rosto tão pálido que suas sardas pareciam manchas de tinta. Ela olhou para os lados como se o próprio ar pudesse traí-la. Antes de se aproximar, a voz um sussurro trêmulo. Jennifer, tem uma coisa que você precisa saber. Seus olhos saltavam para a sala de jantar, onde meu pai e Brandon ainda conversavam, baixinho, como se o mundo girasse só em torno deles. Brandon está roubando os restaurantes. As palavras saíram em um fôlego, como se elas carregasse há anos. Milhares. Por isso tudo está desmoronando. Meu estômago se fechou. Eu sabia que os negócios iam mal, mas culpei a crise, a concorrência, a má sorte. Nunca a traição. Ele faz isso há anos. Tara continuou, a voz quebrando. Encontrei recibos, contas separadas. Ele está mentindo para seus pais. Fiquei paralisada, a mente lutando para acompanhar o que ela dizia. Tara parecia uma desertora, os olhos arregalados de medo, como se a qualquer momento fossem descobri-la. Antes que eu pudesse reagir, a voz do meu pai ecoou da sala, grossa e autoritária. Sem fazer barulho me aproximei colada à parede, fora do campo de visão deles. Precisamos finalizar o testamento, ele disse seco. Brandon é o único que segura esta família. Jennifer está por aí, fazendo as coisas dela. Não se importa conosco. Meu coração bateu tão forte que temi que eles ouvissem. A resposta da minha mãe veio baixa, quase inaudível, até que uma frase cortou o ar como vidro. Ela fez tanto por nós, Steven, mas meu pai não deixou ela terminar. Dinheiro, não lealdade. Sua voz era uma lâmina. Brandon é nosso legado. Os restaurantes são dele. O mundo girou. Em uma única frase ele apagara minha existência. Cada transferência noturna, cada dívida que quitei em seu nome, cada vez que salvei eles da falência, tudo reduzido a zero. Saí pela porta dos fundos em silêncio, a cabeça latejando tão rápido que mal conseguia acompanhar os próprios passos. No carro, as peças começaram a se encaixar. A confissão de Tara, os fundos que sumiam, a devoração cega do meu pai por Brandon. Anos a fio eu havia pago as contas do hospital da minha mãe, limpado as dívidas do meu irmão, tapado os buracos dos restaurantes com meu próprio suor. E ainda assim, era eu a desleal. Eu a que não merecia confiança. Agora tudo fazia sentido. Os meses no vermelho, os fornecedores não pagos, os pedidos desesperados por mais dinheiro. Brandon os havia sugado aos poucos como um parasita, e em vez de cortá-lo, eles o coroavam. O rei do castelo que eu mesma ajudara a construir. A traição queimava, mas eu não tinha forças para encará-los. Não ainda. Na manhã seguinte, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Não ligue nem apareça aqui. Acabou. As palavras bateram como um soco no peito. Reli cada sílaba, os dedos tremendo. Não era mais sobre herança. Era pessoal. Minha mãe, aquela por quem eu havia lutado até sangrar, escolhera me apagar como se eu fosse um rascunho errado. Digitei entendido. E apertei enviar antes que a dúvida me paralisasse. Por um segundo, meu polegar pairou sobre o ícone do telefone, tentada a ligar, a pedir explicações, a implorar por uma migalha de afeto. Mas me contive. Chega de suplicar. Chega de correr atrás de quem insiste em me ver como uma estranha. Abri o aplicativo do banco e comecei a cortar cada laço financeiro que ainda me prendia a eles. Cancelamento das parcelas do hospital da minha mãe. Fim das transferências para cobrir as dívidas de Brandon. Os boletos dos restaurantes deixaram de ser minha responsabilidade. Mais de $300 mil. Anos de trabalho de noite sem dormir, de escolhas sacrificadas em nome de um amor que nunca seria recíproco. Tudo apagado sem um obrigado, sem um reconhecimento. Enquanto clicava nas confirmações finais, uma mistura de fúria e alívio me invadiu. Não estava só cortando dinheiro. Estava arrancando a ilusão de que um dia eles me enxergariam. O alívio era afiado, quase doloroso, entrelaçado com luto. Mas no fundo, as palavras de Tara ecoavam como um aviso em loop. Ele rouba há anos. Quanto tempo eles sabiam? Minha mãe e meu pai haviam fechado os olhos para os desvios de Brandon ou também foram enganados? De qualquer forma, a lealdade deles era clara. Escolheram ele sem pestanejar, sem sequer me dar o benefício da dúvida. Pensei em ligar para Tara e exigir respostas, mas desisti.
Ela já havia arriscado demais ao me contar a verdade, e eu não sabia até onde sua fidelidade a Brandon ainda se estendia. Naquela noite deitada no escuro, a mensagem da minha mãe martelava na minha cabeça. Acabou. Não era só um texto. Era uma sentença. Eles haviam traçado sua linha, e eu estava do lado de fora. Mas eu já não era mais aquela garota desesperada, mendigando migalhas de aprovação. Eu havia construído um império com minhas próprias mãos. E agora, em vez de me destruir, aquela traição acendera algo em mim, uma chama que não se apaga. À meia-noite, meu celular explodiu. Chamadas perdidas, notificações de mensagens de voz, uma enxurrada de textos. O nome da minha mãe apareceu primeiro, depois o de Brandon, então o do meu pai. O pânico havia se instalado, e eu sabia exatamente o motivo. Eles finalmente perceberam que a rede de segurança que os sustentava por anos havia desaparecido. Não atendi. Fiquei sentada no sofá, observando a tela acender uma vez, duas, três, cada vibração apertando o nó na minha garganta. Por anos, eu fora a coluna que impedia tudo de desabar. Agora que eu havia me retirado, as rachaduras apareciam rápido. A primeira mensagem de voz de Brandon chegou cortante, amarga. Acha que pode simplesmente sumir, Jennifer? Sua voz chiava de raiva. Você é egoísta. Nos deixando na mão assim. Egoísta. A palavra quase me fez rir. Depois de tudo que eu havia pago, de tudo que havia abdicado, eu era egoísta? O restaurante ainda estava de pé por causa de minha grana, as dívidas dele haviam sido apagadas com meu suor, e mesmo assim, ele tinha a cara de pau de se fazer de vítima. A mensagem seguinte era mais fria, calculada. Você vai se arrepender disso. Sua voz baixou, quase um sussurro. Se precisar, tomaremos medidas legais. Apaguei a mensagem, os dedos firmes apesar do coração acelerado. Medidas legais? Por quê? Por ter os mantido vivos todos esses anos? O cinismo era de dar risada. Depois vieram as mensagens da minha mãe, uma atrás da outra, um dilúvio de culpa e acusações. Como você faz isso comigo, Jennifer? Depois de tudo que passei? Eu te criei melhor do que isso. Olhei para a tela, as letras borrando. Não por lágrimas, mas por uma raiva tão pura que queimava os olhos. A tela do celular parecia um espelho distorcido de tudo que já haviam sido. Cada palavra, uma faca girando com precisão nos pontos onde mais doía. Ela sempre soube onde golpear. Aqueles diálogos noturnos que um dia chamamos de intimidade agora revelavam sua verdadeira forma. Não eram confidências, eram correntes. O que eu confundira com amor era apenas o peso de uma dívida emocional que nunca seria quitada. Não respondi. Não podia. Recusava-me a mergulhar de volta naquele redemoinho de culpa e obrigação, onde cada concessão minha era tratada como moeda de troca, nunca como escolha. Era quase 1 da manhã quando o telefone vibrou novamente. Desta vez, o número do meu pai iluminou a tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. Sua voz explodiu pelo alto-falante, grossa e imperiosa, o mesmo tom que por décadas havia ditado as regras da nossa casa, e por extensão, da minha vida. Jennifer, você precisa resolver isso, ordenou, a voz cortante e fria, como se eu fosse uma funcionária que errou um pedido no restaurante. Os negócios não sobrevivem sem você. Devemos isso a eles? Pensei, os dedos apertando o celular até doer. Eu já havia dado mais de $300 mil, horas incontáveis, pedaços de mim que jamais recuperaria. Eles me apagaram do testamento, menosprezaram minhas conquistas e coroaram Brandon, o mentiroso, o ladrão, como herdeiro. E ainda assim eu era devedora. Salvei a mensagem. Não por remorso, mas como prova. Um registro do que haviam se tornado. Do que escolheram ser. Ao amanhecer, as mensagens continuavam a jorrar. Brandon, previsível em sua crueldade, você está destruindo esta família. Isso é culpa sua. Conseguia imaginá-lo andando de um lado para outro, o celular na mão, furioso por ter perdido sua linha de vida. Não pela própria desonestidade, mas por eu me recusar a limpá-la mais uma vez. O nome de Tara pisca na tela uma única vez. Nenhuma mensagem, nenhum recado, apenas uma chamada perdida que pairava no ar como uma pergunta sem resposta. Perguntei-me se ela estava presa entre a lealdade e a consciência, ciente das mentiras de Brandon, mas com medo demais para enfrentá-las novamente. Depois, veio a próxima mensagem de voz da minha mãe. Desta vez, o tom era mais suave, quase trêmulo. Jennifer, por favor, a voz quebrando como vidro fino. Somos família. Você não pode simplesmente nos abandonar. Por um segundo, quase acreditei nela. Até a memória da mensagem anterior queimar como ácido. Acabou. Família não faz isso. Não depois de tudo. Mais tarde, naquela mesma tarde, meu pai ligou novamente. Contra meu melhor julgamento, atendi.
Talvez, só talvez, ele reconhecesse o que haviam feito. Em vez disso, suas palavras caíram como ordens militares. Você está colocando a saúde da sua mãe em risco, disparou afiado. Os tratamentos são caros, e os restaurantes mal se mantêm de pé. Você precisa assumir sua responsabilidade. Nenhuma menção ao testamento. Nenhuma palavra sobre o roubo de Brandon. Nenhum reconhecimento pelos anos que sacrifiquei. Apenas mais exigências. Apertei o telefone com força, a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Já assumi por anos, pai, disse calma e letal. Agora acabou. Um silêncio. Então a resposta dele gelada. Você vai mudar de ideia quando vir o que isso faz conosco. Desliguei. O clique foi definitivo. Minha decisão irrevogável. Mas as mensagens não pararam. A próxima de Brandon foi pura veneno, uma ameaça disfarçada de justiça. Todos vão saber como você nos traiu. Vão ver o que você fez. Olhei para a tela, compreendendo até onde ele estava disposto a ir para proteger suas mentiras. Traiu eles. A ironia era tão espessa que quase sufocava. Depois de anos carregando seus fardos, essa era a narrativa que escolheu vender. Depois, outra mensagem da minha mãe, desta vez envolta em saudades fabricadas. Lembra quando eu te ajudei com seus primeiros esboços? Sempre estive aqui por você. Mas não esteve. Não quando precisei que me defendesse. Não quando riram das minhas ambições ou diminuíram meu sucesso. Seu apoio sempre veio com juros, e agora até suas memórias eram reescritas para servir a culpa que tentava me impor. Não respondi. Cada mensagem, cada recado, era apenas mais uma tentativa de me arrastar de volta ao caos deles. Não porque sentissem minha falta, mas porque precisavam do que eu fornecia. Pela primeira vez vi com clareza cristalina, não era afeto que queriam. Era controle. Abra o aplicativo do banco novamente. A lista de transferências canceladas estava ali, implacável. Os pagamentos médicos da minha mãe, o alívio das dívidas de Brandon, as contas dos restaurantes do meu pai. Anos tentando comprar um amor que nunca seria dado, apenas emprestado, e sempre com prazo de validade. E naquele momento entendi. Nunca foi respeito que buscavam. Era posse. E eu não pertencia mais a eles. Até o fim da semana, o pânico deles se transformou em desespero. Mensagens oscilaram entre raiva, culpa e ameaças. Mas eu permaneci firme. Minha decisão não era vingança. Era sobrevivência. Não era mais o salva-vidas deles. Era Jennifer Reis. E pela primeira vez estava livre. Ele se recostou na cadeira, os braços cruzados como uma barricada. Você acha que é melhor que a gente? Vai voltar rastejando quando perceber o que perdeu. Balancei a cabeça, serena de uma forma que nunca havia sido antes. Não havia ódio em mim. Só uma certeza tranquila, como o mar depois da tempestade. Não, Brandon, respondi baixa, mas firme. Não vou. Levantei-me, o arrastar das pernas da cadeira no piso ecoando no silêncio carregado. Era o som de um ciclo se fechando. Acabou, declarei. Sem mais dinheiro. Sem mais ligações. Sem mais chances. O rosto do meu pai endureceu, a voz gelada como aço. Você vai se arrepender disso, Jennifer. As mesmas palavras que Brandon havia cuspido uma semana antes. Não respondi. Apenas me virei e saí, a porta batendo atrás de mim como um ponto final. Meu peito pesava, mas, pela primeira vez em anos, o ar enchia meus pulmões sem esforço. Não olhei para trás. Um ano depois, as notícias chegaram até mim por amigos de Tulsa. Os restaurantes da família haviam afundado. Falências, portas fechadas, dívidas que não podiam ser pagas sem a rede de segurança que eu, por tanto tempo, havia sustentado. As contas secretas de Brandon vieram à tona, seguidas por processos. Fornecedores o arrastaram aos tribunais e a verdade, finalmente, veio à luz, anos de roubo disfarçados de desculpas e encanto. Minha mãe e meu pai sumiram na obscuridade, seu império reduzido a cinzas e arrependimento. Tara soube depois, havia deixado Brandon e recomeçado longe dali, longe dos escombros. Nunca liguei. Nunca perguntei. Aquela parte da minha vida estava enterrada. Transformei tudo, a dor, as lições, a força, em combustível. Minha empresa de design cresceu, não por obrigação, mas por paixão. A venda do meu projeto abriu portas que eu nem ousava sonhar. Expandi os negócios, montei uma equipe, passei a trabalhar com clientes no exterior. Minha vida não era perfeita, mas era minha. Construída nos meus termos, não moldada pelas suas rédeas. A paz verdadeira veio quando aprendi a dizer não. Quando escolhi a mim mesma em vez de uma família que nunca havia, de fato, me escolhido. O vazio da traição nunca desapareceu por completo, mas deixou de ditar meus passos. Com o tempo entendi uma verdade fundamental: o respeito começa de dentro.
Passará anos correndo atrás da aprovação deles, convencida de que precisava provar meu valor através do sacrifício e do sucesso. Mas nenhum cheque e nenhuma conquista poderia reescrever a história que já haviam escrito sobre mim. Afastar-me não foi egoísmo. Foi sobrevivência. Foi como aprendi a reconhecer meu próprio valor e a parar de lutar por um amor que sempre teve preço. Se você está ouvindo minha história, leve isso com você. Família não deveria ser um teste de resistência. Deveria ser um porto, não um peso. E quando deixa de ser, você tem todo o direito de se afastar. Obrigada por estar aqui, por dividir este momento comigo. Contar essa história não foi fácil, mas é a minha verdade. E ela é livre, agora. Gostaria de saber o que você pensa. Já precisou traçar um limite com a própria família? Como lidou com isso? Suas histórias importam. Compartilhe nos comentários, estou aqui para ouvir. Agradeço de coração a cada um que ficou até o fim e me deu a chance de ser ouvida.